Isaías, capítulo 40, versículo 31, a palavra do Senhor nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos avançando e estudando sobre este pequeno versículo que dentro dele guarda um tesouro imenso. Estamos entendendo que o requisito de esperar em Deus, quando eu cumpro, abre as possibilidades para que eu possa receber 4 tremendas bênçãos de parte de Deus. Já entendíamos as 2 primeiras sobre renovar as nossas forças e podermos subir com asas como águia. E hoje nós vamos entender quando ele quer dizer sobre correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar. Entendíamos que renovar as forças faz menção de trocar, de revestirmos as nossas vidas com este poder que é a força do Senhor. E que isto é algo feito pelas mãos invisíveis do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando nós renovamos as nossas forças, então nós conseguimos estar nesta condição de podermos subir com asas como águias. É este voo que o Espírito Santo nos leva a estarmos neste momento de silêncio, a sós com Deus, aonde este milagre acontece. E este revestimento e esta intimidade que nós alcançamos de podermos conhecer a visão de Deus para aquilo que nós estamos vivendo é o que nos dá a condição de podermos correr esta carreira que nos está proposta, assim como diz Paulo, e podermos caminhar sem estarmos fatigados. E isto é o que nós gostaríamos de falar neste dia, para que entendamos que existe uma situação que infelizmente às vezes se desenvolve em meio daqueles que sim têm um chamado do Senhor ou que se converteram a Cristo em algum momento, porém quando as circunstâncias da vida começam a trazer sobre a vida desta pessoa lutas, problemas, dificuldades e às vezes até a sensação de solidão ou de estar só, de que Deus já não está comigo e que eu agora sozinha terei que resolver estas situações. Isto não é a verdade. Este versículo nos faz entender que quando nós chegamos a estar esgotados, a estarmos cansados, a estarmos encontrando difícil correr esta carreira e fazer a missão que Deus nos entregou, é porque nos está faltando este voo, este revestimento, para que possamos renovar as forças e encontrar a condição de poder receber estas outras 2 bênçãos. Como nós entendíamos, existiram muitos personagens que sim estão como uma referência de homens que foram arautos em seu tempo e tiveram um papel essencial no momento de marcar um hito na história da humanidade. Porém, todas estas pessoas, se você vai estudar sobre a sua vida, você vai encontrar que existiu um momento em que eles estiveram a sós com Deus, em lugares silenciosos, aonde eles puderam, neste silêncio, nesta intimidade e sozinhos com Deus, encontrar a resposta e a revelação de Deus para aquela missão que Ele estava entregando para eles naquele tempo.
o mesmo Jesus, quando você lê nos evangelhos, você vai encontrar que ele se afastava e estava em lugares solitários, orando ao Pai. E quando ele voltava destes lugares, normalmente, na madrugada, ele voltava e entrava ao templo para ministrar e estar com as pessoas nas suas necessidades. E Deus nos quer ensinar este trajeto, ensinar esta forma de podermos entender o processo de podermos ser renovados na nossa força, de podermos alcançar este voo e este lugar alto na sua presença, para, estando nesta condição, poder ver com clareza a realidade do que nós estamos fazendo para Ele e recebendo dele no meio de todas as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Uma das coisas que nós vamos entender hoje é que o fato de poder correr e caminhar sem nos cansarmos e nos fatigarmos é algo que necessitamos. Por quê? Porque no momento em que eu me canso, no momento em que eu me fatigo, eu perco o prazer, eu perco este ânimo, eu perco essa energia, este brilho da obra que eu estou realizando. E, infelizmente, pode cair simplesmente numa rotina de trabalho. É um trabalho o fato de que eu, como ministra de Deus, eu tenha que estudar a sua palavra, eu tenha que estar em intimidade com Ele, mas no momento em que o ministro do Senhor está ministrando sobre qualquer ou uma vida ou em uma situação diante de uma congregação, a primeira pessoa que será beneficiada com esta mesma mensagem é o próprio instrumento que está levando a mensagem. Então, se eu chego a viver de uma forma em que eu estou entregando algo que não está fazendo efeito na minha própria vida, isto é cair numa rotina e perder o brilho, a mensagem que eu estou entregando. É como se fosse algo sem vida, cansado, fatigado, a ponto de morrer. E isto é o que Deus não quer que aconteça com o seu povo. Ele necessita que nós, como povo dele, tenhamos esta atitude que só pode ser recarregada e animada e fortalecida diariamente através desta vida de estar em intimidade a sós com Ele, orar, receber este revestimento e podermos assim sair para a nossa trajetória diária, a correria que eu tenha que viver aquele dia, mas com este gozo, com esta energia, com este brilho, porque é na força do Senhor e é revestida por este poder que Ele me dá, que eu poderei cumprir esta missão que Ele me entregou. Explicávamos que Jesus mesmo, Ele necessitava isolar-se, estar a sós com o Pai, para que Ele pudesse ser, naquele momento, levado a ter esta renovação de força, ter esta direção, até mesmo quando Ele vai selecionar e levantar os seus apóstolos. Ele passou uma noite em oração, esteve a sós com o Pai, para que ele pudesse, saindo deste período, chegar diante de todos e dizer quais seriam os 12 apóstolos que estariam mais proximamente com ele no seu ministério. E, infelizmente, nós, às vezes, mesmo tendo o exemplo do próprio Jesus para seguir, nos esquecemos deste pequeno detalhe. O detalhe de estarmos a sós com o Senhor, sermos revestidos da sua força
podermos ser levados a estes lugares altos. Esta condição inicial, que só pode ser adquirida quando eu espero em Deus, é a que me dará a condição de poder alcançar estas últimas duas bênçãos. É como uma sequência, é algo que eu não posso fazer separado do outro. Eu nunca poderei cumprir a missão que Deus me entrega, caminhando e correndo nesta terra, sem antes haver estado nas alturas, em lugares altos, neste voo com Ele. São condições para que eu possa chegar a receber, usufruir e dar aos demais estas bênçãos. Assim é que nós conseguiremos uma vida que glorificará a Deus e também produzirá nas nossas vidas um resultado de glória, aonde eu vou cumprir algo sabendo que eu mesma estou recebendo frutos daquilo que estou entregando. Isso é o que nós devemos pedir a Deus, que Ele, Deus mesmo, nos ensine, através do seu Espírito, o segredo de esperar. Então, descobriremos que mãos invisíveis nos revestiram de poder. E assim, nossas almas subirão para ficarem a sós com Deus, em lugares silenciosos, com as nossas forças renovadas. Por esse voo, temos prazer em caminhar e em cumprir a missão do Senhor. Dessa forma, se a minha vida esteve numa rotina, sem prazer, sem beleza, uma forma que eu já cumpro como por uma obrigação, ela vai ser transformada e levada agora e pode chegar então a ter esta forma intensa de bênção. Tendo isto, então eu vou ser uma pessoa que vou viver no poder do Espírito Santo. É algo muito simples, porém, se eu não cumpro este requisito inicial e não desenvolvo esta forma de poder ter a vitamina, se você queira fazer uma comparação, nós temos um corpo físico, emoções, e nós necessitamos ter sabedoria para como alimentar o nosso corpo, como exercitar o nosso corpo, como nós fazermos para não reter e não estarmos produzindo um estresse, não que nós possamos conseguir não absorver isto como algo que vai produzir doença nas nossas vidas. São coisas simples. Se você vai estudar, é a forma de beber água, é a forma de dormir, é a forma que alimenta, é o que eu coloco e que eu utilizo para a minha vida. São coisas do dia a dia. Porém, se eu não tomo este pequeno cuidado, a futuro eu posso, infelizmente, chegar a diagnósticos de doenças que podem ser até mesmo incuráveis. Por não haver cumprido algo muito básico, eu chego a perder esta força, este gozo, essa vitalidade necessária para que eu possa desfrutar tempo em que eu estou nesta terra. E muitas vezes, como cristãos, como líderes, estamos talvez descuidando pequenos detalhes. É importante que nós possamos estar sim realizando a obra para a qual Ele nos chamou, porém isto é a consequência de uma vida de intimidade, de
experiências com Ele. Esta experiência é a que vai fazer com que eu possa caminhar e correr. Então, finalmente, queremos deixar para você neste tempo este desafio, de que possamos ter esta condição de podermos ser ensinados por Deus e que seja o seu Espírito dando a conhecer este segredo de esperarmos nele. E ao fazer isto, que seja Ele mesmo revestindo as nossas vidas com esta força para podermos alçar este voo e quando retornemos, nós estemos com esta condição de poder correr sem nos cansarmos, caminhar sem nos fatigarmos. E as mesmas pessoas darão testemunho de que sim, nós somos pessoas com esta capacidade. Ao chegar em um lugar, ao estarmos ministrando, seremos os primeiros a serem encontrados gozosos, vibrantes, confiantes, seguros, para que isto possa refletir o que nós levamos dentro de nós, a expectativa e a esperança, porque sabemos que Ele não está simplesmente sem fazer nada, senão que Ele está aguardando, por causa da riqueza da sua bondade, o tempo exato para que todo aquele que queira arrepender-se possa acercar-se e Ele possa dar esta oportunidade. E a nós que estamos aqui, é que Ele chamou como este instrumento para podermos levar esta notícia, a boa notícia de que sim, há solução. Este é o propósito de Deus, para que entendamos que este versículo não está solto, senão que ele vem de todo um capítulo onde ele explica a soberania, a grandeza e o poder imensurável de Deus contra a nossa pequenez, a nossa temporalidade, como erva, como ele dizia. E que nós não nos esqueçamos disto, de que o homem é erva, as nações são como uma gota de água de um balde, um grão de poeira em uma balança. E é Deus o que tem a verdade. Este é o que deve fortalecer as nossas vidas e fazer com que nós possamos caminhar esta carreira, correr esta carreira e caminhar este caminho que Ele nos propõe de uma forma vigorosa, revestidos por esta força e confiados neste poder. E você, alguma vez já havia pensado que o fato de estar sem forças, fatigado, desanimado, cansado, fosse o resultado de falta de voar em lugares altos com Deus? Infelizmente, nós, seres humanos, temos um entendimento contrário. Pensamos que primeiro temos que fazer todo o nosso esforço, trabalhar para o Senhor, encher as nossas vidas com atividade, produzir muitos frutos, dar muitas células, fazer muitas pregações, sermos uma bênção para a família, levar saúde para os que estão enfermos, liberdade aos que estão presos, para que então a gente consiga um nível de mais relacionamento e intimidade com Deus. Errado. O que Deus nos ensinou neste tempo é que Ele precisa de um relacionamento com Ele para que eu possa estar fortalecida e preparada para cumprir a cada dia esta missão nesta terra. Isto me dará as forças, a energia, o vigor e a luz necessária para cumprir cada uma das minhas atividades. E se eu não estou podendo cumprir todas as atividades que me propus, devo realmente revisar se Deus pediu que eu fizesse tudo o que estou fazendo. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.